Bom, pessoal, obrigado por vocês terem vindo hoje aqui. Hoje, se não me engano, esse é o nosso 13º encontro do Neurocomp BR. Para quem nunca veio ou quem não conhece, o Neurocomp BR começou com uma ideia assim, de fazer uma lista de e-mail, de agregar pessoas durante a pandemia, né? Criar um senso de comunidade entre aqueles que estão interessados em neurociência computacional e neurociência em geral, né? A gente tem muitos brasileiros no Brasil e Brasil afora, e a gente não tem uma comunidade tão agregada assim. Então, num estágio embrionário, quem sabe um dia isso se torna, inclusive, uma sociedade, né? Tem várias ideias, a gente faz encontros toda vez que tem um palestrante. Se você tem um palestrante que você queira ouvir, você pode dar ideias para a gente convida. Se você quer trazer seu trabalho, você pode vir e se oferecer. A gente também marca um dia para ouvir seu trabalho. Se você tem dúvidas sobre neurociência computacional, você pode mandar e-mails na lista de e-mails. A gente é um pessoal bem bacana e sempre todo mundo tentando agregar e se ajudar, né? Hoje, a palestra não é necessariamente sobre neurociência computacional, mas é uma palestra muito interessante para quem trabalha com neurociência computacional, né, para fugir um pouco da academia e visualizar um pouco o que a gente pode fazer com o conhecimento que a gente tem. Eu conheci o Felipe, ele é local aqui da região que eu moro, né? Eu conheci ele em palestras aqui, e eu achei muito interessante convidar ele para esse grupo, né? Porque ele tem uma formação muito próxima da maioria. Ele é mestre e bacharel pelo Instituto de Física de São Carlos, em Física, e doutor em Física pelo Instituto de Física da Unicamp, né? Ele também fez doutorado sanduíche na Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, e atualmente ele mora aqui nos Estados Unidos, e ele trabalha na Cargill como Lead Data Science, ou, cientista de dados líder, né? Então, hoje ele vai estar passando para a gente a jornada da academia para a indústria, e ele também diz que pode interromper ele, fazer perguntas, né? Eu só quero avisar, assim, para quem nunca participou, que nós estamos gravando, então, se você fizer uma pergunta no meio, a sua pergunta vai ser gravada, mas se você não quiser que a sua pergunta seja gravada, você pode deixar para o final, que a gente sempre tem um momento que a gente desliga a gravação e a gente bate um papo mais, de uma forma mais informal. Então, muito obrigado, sem mais delongas, eu deixo com você, Felipe. Ok, muito obrigado. Queria agradecer pelo convite do Rodrigo. E eu tô bem empolgado assim para falar sobre o assunto com pessoas, né, que, como ele disse, se aproximam bastante da minha formação. Bom, eu sou físico, né? E só dando assim, talvez um background, na época que eu era da academia, na universidade, eu não considerava muito a indústria como sendo uma possibilidade. Sempre achei que eu fui feito para ficar na universidade. Só que aí a realidade bate uma hora, né? Principalmente no fim do doutorado, etc. E você começa a perceber que, né, talvez seja necessário considerar essa possibilidade de ir para a indústria. No meu caso, acho que foi uma transição bem realizada, assim, bem feliz da minha parte, porque eu, na verdade, me sinto mais satisfeito com o meu trabalho hoje na indústria do que eu me sentia, talvez, com o meu trabalho durante o meu doutorado, etc. Eu acho que eu me sinto bem mais realizado, tem resultados muito mais imediatos, impacto do seu trabalho você consegue ver bem mais rápido. Vou falar disso tudo para frente, mas isso é um resumão assim da minha sensação de ter passado da academia para a indústria, né? Por isso eu gosto de falar sobre o assunto. Mas além disso, eu também não vou ficar adorando a pílula e falar que é perfeita a indústria. Então eu vou falar também de alguns problemas ou desafios também na indústria. Qual que é a diferença de estar trabalhando na academia com a indústria? Nem sempre é uma grande vantagem. Então vou tentar ser bem realista para também não enganar ninguém, né? Bom, um pouco sobre a minha trajetória. O Rodrigo já, na verdade, fez um trabalho muito bom de explicar tudo o que eu fiz. Pulando a parte talvez da academia, né, da USP, Unicamp, Delaware.
Talvez o mais importante a se mencionar do meu background em física é a parte do doutorado, na realidade, em que eu trabalhei com física de partículas, mais especificamente astrofísica de partículas. Então, o meu trabalho teve a ver com neutrinos, que são gerados por raios cósmicos, que são partículas que vêm de todo canto no universo, atingem a atmosfera terrestre, e a gente consegue detectar essas coisas aqui em detectores que estão na Terra, ou na superfície, ou debaixo de uma montanha, ou se não até na Antártida, debaixo do gelo. E para analisar dados relacionados com esse tipo de evento, eu usei muita estatística, eu também fazia muitos cálculos computacionais. Coincidentemente, eu usava Python, que é uma linguagem de programação muito bem aceita no mercado, né? Então, teve algumas coincidências aí no caminho que fizeram a transição para a ciência de dados mais tarde um pouco mais suave para mim. Pode ser que seja uma transição um pouco mais suave no meu caso do que para outras pessoas, mas pelo que eu entendo aqui no contexto, né, dessa palestra, a maioria das pessoas aqui provavelmente já tem um trabalho computacional, né? Então, vocês podem fazer perguntas depois sobre esse tipo de coisa, linguagem de computação, etc. E a gente pode talvez clarear um pouco dessas coisas. Mas então, depois do doutorado, eu fui direto para a indústria. Uma empresa brasileira chamada Nelway. Essa empresa, inclusive, foi recentemente comprada pela B3. E durante esse meu trabalho na Nelway, eu tive uma oportunidade muito boa de vir para os Estados Unidos. A Nelway é uma empresa de médio porte, vamos dizer assim, em torno de uns 500 funcionários. E aqui em Nova York, tinha um escritório com uns meia dúzia. Que funcionava como, vamos dizer, um posto, né, da empresa em um país mais desenvolvido, em que essa empresa queria entrar no mercado e tentar coisas novas. Então foi uma experiência muito boa vir para cá, projetos, vamos dizer assim, razoavelmente inovadores dentro da empresa, com clientes aqui diretamente. E uma coisa muito legal é que eu tive também um projeto com a Universidade da Colômbia, que era um projeto de mentoria de estudantes. Então, por 3 semestres consecutivos, eu propus projetos de fim de curso de mestrado, na verdade, no programa de ciência de dados. E os estudantes, eles em grupo, desenvolviam um mini projeto que era apresentado no final para eles defenderem um mestrado. O mestrado aqui funciona um pouco diferente, como vocês podem ver. Parece muito mais um trabalho de conclusão de curso em grupo. Mas foi uma experiência muito legal para mim, assim, de ter esse contato na indústria e ao mesmo tempo manter um pé na universidade, assim, tentar contribuir ainda de alguma forma dentro da universidade. Por um breve momento eu fiz parte dessa empresa chamada hoje de Upshop, na época chamava ADC. Uma coisa interessante na trajetória é que, coincidentemente, eu sempre trabalhei com empresas no setor de comida e bebida. Eram os clientes da Nelway com que eu trabalhava aqui. Era, por exemplo, a Bembev, Kraft Heinz. Essa empresa que eu brevemente passei por ela era uma empresa de software de supermercado para os produtos frescos, tipo carne, frutas, etc. E mais tarde eu fui para a Cargill, e a Cargill é, na realidade, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, né? A Cargill, ela é a maior empresa privada americana, é a quinta maior empresa privada no mundo e tem mais de 150 mil funcionários no mundo inteiro. São números sempre astronômicos, né, relacionados com a Cargill. E no Brasil, a Cargill vende produtos aí que todo mundo conhece, como produtos de molho de tomate, o óleo lisa, etc. E hoje eu trabalho como Lead Data Science. Eu entrei como Senior e hoje sou Lead. Lead significa líder técnico, né? Não é manager, não. Bom, aqui nessa apresentação eu não vou focar em ciência de dados em si, mas existe um foco em tecnologia e dados
inevitavelmente, que é a minha trajetória se alinha mais com isso, e eu acho também legal que se alinha, acho, com o interesse da maioria aqui, muito provavelmente. Bom, enfim, como é trabalhar na indústria, né? Eu estou colocando aqui nos slides vários elementos, né, só para guiar um pouco a discussão. A primeira coisa que eu vou dizer, por exemplo, vamos focar aqui nesse tópico dev, né? O que isso significa? É desenvolvimento de software, principalmente. Então, na academia, pelo menos na minha trajetória, eu fazia muito código que é em forma de script, por exemplo. Que você roda alguma rotina que no fim cospe algum dado, que no fim vai virar um gráfico para o seu artigo, para a sua apresentação, etc. Na indústria, muito provavelmente você vai trabalhar com desenvolvimento de software realmente como software. Por exemplo, você vai desenvolver um pacote que pode ser reutilizado. Ou senão você vai fazer algum sistema que está sempre de pé, recebendo dados, ingerindo dados, fazendo alguma predição, enviando esses dados para algum lugar. E toda essa arquitetura de software que você tem que, de alguma forma, desenvolver, tem que ter integrações com várias partes, tem que ter tem que atender a questões de segurança, por exemplo, dependendo do tipo de dado que você usa. Então, tem vários aspectos operacionais do desenvolvimento de software que muito provavelmente na academia nós não prestamos tanta atenção, né? Porque não é necessário. A não ser que, por coincidência, talvez por uma boa coincidência, né? Você desenvolve algum tipo de pacote na sua área, por exemplo, que pode ser reutilizado, aí talvez essa pessoa teria um pouco mais de contato com esse mundo. Eu tive alguns colegas assim que trabalhavam comigo que eles mantinham algum pacote no GitHub na área de altas energias e eles tinham bastante experiência com desenvolvimento mais sério. Assim. Eu não tinha tanto. No meu caso era mais script que eu reutilizava, mas não precisava compartilhar entre várias pessoas. Então. Bom, outro aspecto é a comunicação, né? Bom, tá certo que na academia a gente comunica o nosso trabalho e tudo mais. Mas, com exceção de pessoas que têm talvez contato com a parte mais de ter contato com o público geral, a comunicação na academia ela é uma comunicação muito técnica, né? Entre pares, geralmente pessoas da mesma área ou da mesma sub-área até. E a comunicação acaba sendo assim muito técnica. Dentro de uma empresa, você tem que saber se comunicar com vários níveis. Você vai se comunicar com seu colega, que provavelmente vai entender todos os detalhes técnicos, com seu gerente, que pode ser que entenda tudo, pode ser que não, depende do estilo do gerente. Aí vai vir, por exemplo, algum diretor acima que provavelmente não entende quase nada do que você está falando. E níveis acima, né? Tipo um vice-presidente, CEO, depende do tamanho da empresa, você pode ter contato com essas pessoas e elas não vão ter a mínima ideia, né? Do que é, por exemplo, um modelo de machine learning. Né? Então você vai ter que saber sempre explicar coisas de uma forma um pouco mais compreensíveis para o público geral. Por exemplo, você fala que você desenvolveu um modelo de machine learning, mas você não vai entrar no detalhe de qual o tipo de método específico que você escolheu, a não ser que tenha uma razão muito, muito boa para você destacar isso. Né? Então, é muito mais focado em resultados, né? Destacar como tudo começou, a solução que você procurou e qual o resultado. Isso se liga à parte de conhecimento de negócios, que está aqui também destacado. O que é conhecer de negócios? Não é que você tem que entrar numa empresa e ter feito administração de empresa ou qualquer coisa do tipo. Mas quando você está inserido num certo projeto, por exemplo, eu estava inserido numa certa época num projeto de bebidas com a AB InBev aqui nos Estados Unidos. Então, de alguma forma, eu tinha que entender sobre cerveja.
pô, é uma coisa legal, né? Interessante até entender sobre cerveja. Porém, eu tinha que saber o nome das marcas, né, com quem eu estava lidando, porque as tabelas com que eu lidava o tempo todo tinha aqueles nomes de marca. Precisava ter uma certa noção de quais marcas era da Bembev e quais não são. O projeto tinha a ver com o nível de preço das cervejas, então eu tinha que ter uma noção de qual cerveja que é barata, qual cerveja que é cara. Só que, assim, isso você vai adquirindo, explorando os dados com que você está lidando, conversando com as pessoas envolvidas no projeto. É natural que você vai adquirir esse conhecimento. Mas é algo a se destacar que você precisa ter esse conhecimento de alguma forma, adquirir ele de alguma forma. É algo que você tem que estar sempre atento. Se você, por acaso, não gosta muito disso, então pode ser um problema. Eu pessoalmente gosto porque cada projeto geralmente tem a ver com um assunto diferente. Então, toda vez entender sobre um negócio específico é um novo aprendizado. Eu sempre gosto de aprender novas coisas e nunca tive muito problema com isso. E esses projetos vão ter stakeholders, né? Stakeholders, não sei muito bem como traduzir isso, mas são as pessoas-chave de um certo projeto ou de uma certa empresa que elas basicamente detêm a decisão, tá? Ou o dinheiro, talvez. De alguma forma, são as pessoas que você tem que convencer, né? Então, tudo isso, comunicação, entender os negócios, também leva a saber lidar com esses stakeholders. Se por acaso você for uma pessoa técnica demais que não consegue de forma alguma se comunicar e não entende do negócio, você provavelmente vai esbarrar no stakeholder que nunca vai ficar satisfeito com esse trabalho e isso pode ser um problema, né? Outra questão que isso depende um pouco do grupo de pesquisa e talvez da área que você faz parte, porém, eu acho que uma grande diferença é o modo de trabalho também no dia a dia. Existe algo chamado Agile, que é um framework em que você trabalha de forma cíclica, talvez, e você tem ciclos de desenvolvimento e uma forma bem determinada de se trabalhar. É um framework bem geral, dentro dele tem coisas chamadas Scrum, Kanban, que são formas de como organizar esse trabalho, mas basicamente ser ágil, algumas pessoas confundem, não é que você tem que fazer o trabalho super rápido, o mais rápido possível. Na verdade, é agilidade em mudar. Então, a forma de se trabalhar, geralmente, em desenvolvimento de software mais moderna, é que você tem uma ideia de onde você quer chegar, porém você não faz um plano de início ao fim do que precisa ser feito e você vai seguir esse plano com deadlines bem determinadas. Por exemplo, na academia a gente tenta fazer esse tipo de plano mais tradicional que se chama waterfall, que é assim, tipo, em tal data a gente começa o projeto, termina tal etapa, começa a próxima etapa, que começa a próxima, né? Tudo em sequência, com datas bem determinadas, como se você pudesse planejar, por exemplo, um ano de trabalho e entregar na data correta aquilo. Isso se chama waterfall. O modo de trabalhar mais moderno se chama ágil, na verdade você basicamente admite que você vai tomar decisões no meio do caminho, que vai mudar os seus planos. Então, baseado, por exemplo, em conversas com stakeholders, você consegue redirecionar o projeto muito rapidamente. É essa parte que é realmente ágil. Então, por exemplo, você está desenvolvendo, tentar simplificar, por exemplo, um site que tem um certo botão. Então, em conversa com o stakeholder fala, não está funcionando muito bem esse botão, a cor dele não está legal e ele não leva ao lugar correto. Então, com o time, você decide talvez mudar um pouco essa estratégia e desenvolver isso de uma outra forma. No framework de planejar um projeto mais antigo, Waterfall, você não consegue fazer essas mudanças tão rapidamente. No Agile, você é capaz. Isso aí tem esses outros frameworks abaixo, né, dessa filosofia ágil, que é o Scrum e o Kanban, que são as formas de organizar. O mais comum é o Scrum, em que você tem basicamente o que se chama sprint, que é geralmente 1 ou 2 semanas. Então você decide o que o time vai trabalhar por 1 ou 2 semanas
você trabalha naquilo, encontra de novo com stakeholders, discute o que foi desenvolvido e decide o trabalho para as próximas 2 semanas, vamos dizer assim. Isso você fica iterando em cima disso para melhorar. E pode ter interrupções de talvez mudar um pouco a estratégia no meio de uma sprint. O que eu quero dizer com tudo isso? É simplesmente que, na minha experiência na academia, o trabalho não é estruturado dessa forma. O que acontecia, por exemplo, na minha experiência era a gente fazia um plano de trabalho, por exemplo, para CNPq, FAPESP e tal, no estilo waterfall, com uma timeline muito bem definida. E no fim, eu não seguia a timeline, porque sempre tem mudança de plano no meio do caminho. Em uma empresa é diferente. Essa filosofia de estar o tempo todo atento ao que a empresa realmente precisa e se precisar mudar, vai mudar muito rápido. Então tem toda essa forma de se trabalhar ligada a esse aspecto de mudanças rápidas e estruturas de time que tem reuniões muito frequentes, as pessoas estão sempre atentas ao que está acontecendo e se aquilo vai chegar em algum lugar. Projetos podem nascer e morrer muito rápido dentro de uma empresa. Ao contrário também da academia, em que a gente fica muito tempo num projeto e às vezes pode não dar em nada. Tá, algumas coisas que eu acho bem positivas de trabalhar na indústria é um ambiente colaborativo. A impressão que eu tinha antigamente era que talvez fosse um ambiente em que as pessoas competissem. As poucas empresas em que eu trabalhei e as empresas que eu conheço de vários colegas, né, em que eles trabalham, eu acho que a maioria das empresas é muito colaborativa e as pessoas querem ajudar uns aos outros muito. Aquela empresa tradicional em que as pessoas se matavam e tal, talvez tenha ficado já um pouco no passado. Grandes corporações têm chances maiores de ter um ambiente mais tóxico, nesse sentido. Mas hoje eu trabalho numa grande corporação, né, muito, muito grande, e na realidade é um ambiente bem sadio nesse sentido de colaboração. As pessoas querem se ajudar, você pede ajuda para alguém rapidamente, a pessoa entra em uma call, videoconferência e tenta ajudar de alguma forma. As pessoas não ficam tanto assim, tipo, esse é o meu projeto, ninguém pode palpitar, não tem nada disso, é sempre assim, todo mundo fazendo tudo junto e todo mundo sabe que vale dinheiro, etc. Então todo mundo quer de alguma forma que aquelas coisas funcionem. Essa é pelo menos minha visão até o momento. Nada do que eu passei até hoje de experiência na indústria me faz pensar diferente. Tá? O ambiente é muito dinâmico. Eu acho que isso é uma grande vantagem com relação à academia, pelo menos os grupos de pesquisa em que eu passei. O meu trabalho se desenvolvia muito lentamente. Talvez uma parte seja, né, culpa minha, mas outra parte também é a estrutura, talvez, que se impõe no estudante, que é sempre depender de um supervisor. E você precisa ter umas reuniões frequentes com o supervisor, e nem sempre, por exemplo, ele vai estar disponível. Você precisa, por exemplo, escrever um artigo e precisa que pessoas revisem, e nem sempre as pessoas estão disponíveis. Então, tem uma certa estrutura hierárquica na academia que eu acho que deixa muito preso o workflow, vamos dizer assim. E na empresa, na indústria, geralmente isso é o contrário. As pessoas querem que as coisas aconteçam muito rápido, então tudo conspira para que, na realidade, as coisas aconteçam de fato. Quanto maior, de novo, quanto maior a corporação, mais entraves vai ter, mais burocracias, mais conversas com diferentes times, etc, para fazer alguma coisa acontecer, mas mesmo assim eu ainda acho que é um ambiente muito mais dinâmico que a academia. E outra coisa que eu gosto é o impacto mais imediato, né? Depende muito do projeto, claro, mas, por exemplo, um projeto que eu desenvolvi com a Cargill há mais ou menos um ano atrás, em poucos meses os resultados do meu modelo estavam sendo usados numa aplicação, num aplicativo em tablets, em fábricas, né? Então, em poucos meses de trabalho, eu consegui ver usuários já utilizando aqueles resultados.
Isso também é muito difícil de acontecer na academia, obviamente, por outras questões, né? Enfim, existem ciclos de publicação, de congressos, etc. Mas é algo que eu acho bem positivo, de ver as coisas acontecerem, tendo impacto rápido, e o que não dá certo morre também muito rápido. Bom, vamos falar agora algumas coisas bem realistas aqui, como eu falei no início, queria falar também de algumas coisas talvez ruins que podem acontecer quando você vai para a indústria. Ou pelo menos, né, sendo realista, colocando aqui as cartas na mesa e, enfim, você pode gostar disso ou não. Mas tem algumas, vamos dizer assim, falácias, né, das pessoas na academia que eu ouvi muito durante minha graduação, mestrado, doutorado. E eu acho que elas não são muito precisas, né? São informações não muito precisas. Por exemplo, a maioria das pessoas na academia fala, eu quero ir para a indústria porque eu quero trabalhar das 9 às 6. Alguma versão disso, né? Das 8 às 5, enfim. Tanto faz. Trabalhar 8 horas por dia, quero ter fim de semana, não quero trabalhar à noite. Dá a impressão, às vezes, de algumas conversas, de que a carga horária talvez seja mais leve na indústria. Isso pode ser verdade. Eu acho que no ambiente de trabalho hoje, na Cargill, eu trabalho muito menos do que eu trabalhei já anteriormente. E eu sou mais também produtivo, mais eficiente nesse tempo que eu aloco para o trabalho. Mas já teve empresa em que eu trabalhava provavelmente em média umas 12 horas por dia, às vezes até pegando sábado, dependendo do projeto, podia até aumentar essa carga horária. Então, não é sempre verdade. Só tem que estar atento a isso e não se iludir de que o fato de você ter a carteira de trabalho, estar batendo um ponto, algo vai talvez diminuir um pouco isso. Aí no Brasil tem várias questões, né? Se você está fazendo hora extra, você deveria estar sendo pago para isso, por exemplo. Mas sendo bem realista, não é sempre assim. Ainda mais agora com trabalho remoto, né? É bem difícil, né, lá de ficar monitorando todos os empregados e tem empresa que escolhe não fazer isso. Então é bem provável que você vai trabalhar mais do que as 8 horas previstas no CLT, né? Aí tem outra questão que um colega meu falava bastante dentro da empresa, que ele falava assim, quando você estava no doutorado, você tinha mais férias do que eu tenho hoje. E eu parei para pensar um pouco nisso, isso é verdade, depende provavelmente da situação, depende da empresa, depende talvez do grupo de pesquisa que você faz parte, mas a verdade é que pode ser que você tenha bem menos flexibilidade em tirar férias numa empresa. De novo, a empresa que eu trabalho hoje dá bastante flexibilidade. Outra coisa é que os americanos, eles têm o hábito de tirar alguns dias somente perto de algum feriado. Então, por exemplo, teve o feriado do Labor Day aqui, recentemente. Vários colegas meus pegaram um dia antes do fim de semana, aí segunda-feira foi feriado, e provavelmente várias pessoas pegaram na terça também. Então, a pessoa teve um fim de semana de sexta, sábado, domingo, segunda, terça, enfim. As pessoas adicionam dias em torno de fim de semana, em torno de feriados, normalmente, ou dias aleatórios no ano, mas é sempre um pouco picado, assim. Então, nesse caso, existe flexibilidade. Mas já teve empresa que eu trabalhei que, na verdade, era bem difícil convencer alguém de que você ia tirar férias. E eles ficavam sempre evitando isso, de alguma forma, para os projetos não pararem. Então, tem esse pequeno problema. Às vezes, a empresa pode forçar funcionários a tirarem férias entre o Natal e Ano Novo e descontar, né? Eu acho que, pelo que eu sei, isso está dentro da lei, por exemplo. Alguns dias que a empresa quer fechar o escritório, ela pode forçar os empregados a descontarem do número de dias de férias. Então, tem várias questões que podem não tornar muito flexível isso. Sendo que na academia, a maioria das pessoas que eu conheço, sempre em torno, vamos dizer, do fim do ano, pegavam uns 20 dias, 30 dias facilmente, né? E dia, tipo, semana da independência, etc. Bom,
Uma outra questão é assim, isso talvez vá um pouco na área de tecnologia já, né? Na área de dados, tecnologia. Existem vários tipos de trabalho que se faz numa empresa. Eu gosto de diferenciar bastante o que é consultoria e o que é desenvolvimento de produto. Para quem não está dentro do contexto, talvez seja um pouco difícil de entender, mas vamos ver da seguinte forma. Se você desenvolve um software de maneira geral, ou você está desenvolvendo esse software para clientes externos, que podem ser outras empresas pagando para esse desenvolvimento. Então você está fazendo uma consultoria, normalmente você tem que visitar essa empresa, ou você até fica alocado nessa outra empresa, trabalhando para aquele cliente. Ou você desenvolve geralmente um produto internamente para a empresa que você trabalha, e esse produto em si é que vai ser vendido, por exemplo, através de alguma mensalidade. Por exemplo, se você é um desenvolvedor da empresa Netflix, provavelmente você está desenvolvendo produto internamente. Se você trabalha para uma empresa como a McKinsey, que é uma consultora, você está desenvolvendo projetos para clientes externos. A forma de se trabalhar é muito diferente desses dois mundos. Na consultoria, é o cliente que dita as regras. E isso causa, geralmente, né, um ambiente um pouco tóxico, porque o cliente está pagando milhões pelos projetos e eles querem que as pessoas envolvidas nesse projeto para que ele está pagando deem o máximo de si, obviamente. Então, questão de horas trabalhadas, eu acho que na parte da consultoria provavelmente pode ser muito pior. Já na parte de produto, você pode ter horas mais razoáveis, por exemplo, tirar férias talvez em épocas com mais flexibilidade, porém tem a questão do monitoramento, porque se você está desenvolvendo um produto, vamos supor, o exemplo do Netflix, né? Se você é desenvolvedor do Netflix, você acaba provavelmente tendo que ficar muito atento com problemas que o código pode ter. Porque vamos supor que o Netflix trave para o mundo inteiro porque você cometeu algum erro. Então, a preocupação no produto é, vamos dizer, estar sempre disponível para problemas e talvez sentar hoje, né, com trabalho remoto em casa, você talvez no meio da noite lá vai receber uma mensagem, talvez ter que sentar no seu computador e resolver um pepino, né? Tem esse aspecto também. Aí vai depender muito da estrutura da empresa, como eles lidam com esse tipo de problema. Outra questão que eu acho que é importante conversar sobre é a questão de bolsas versus salário. Só um momento. Bom, eu vou usar como exemplo a melhor bolsa que você poderia ter no Brasil, que é a Bolsa FAPESP, né, em questão de quantidade de dinheiro. Mas é só uma comparação porque, assim, eu acho que também as pessoas erram muito na hora de comparar, falando como se a pessoa que acabou de entrar no mercado de trabalho, depois de um doutorado, por exemplo, que as pessoas têm a impressão que a pessoa vira um milionário, né? Então, o correto é você fazer uma comparação entre a bolsa e o salário bruto do profissional, mas da seguinte forma: quando você recebe uma bolsa, esse valor pode ser que esteja ligeiramente desatualizado, faz tempo que eu não olho para esse valor, mas esse valor é pelo menos do ano passado da FAPESP. É um valor de pós-doc, obviamente, é um dos valores mais altos que alguém pode receber. Porém, vamos só fazer esse exercício de comparação. Você pode pegar qualquer bolsa, pode pegar a bolsa de mestrado do CNPq, que hoje, infelizmente, está bem desatualizado. Mas você pode fazer a mesma conta que eu fiz aqui para poder fazer a comparação que é justa. A bolsa ela não tem imposto aplicado. Então, na realidade, a bolsa de estudos ela é um salário líquido, né, que a gente chama. Você tem que pegar esse valor líquido e converter para um valor bruto, que seria o valor original antes da aplicação do imposto. É só assim que você pode comparar os salários de bolsa na academia com o salário na indústria. Se você estiver pensando, você é professor ou você é um profissional na indústria?
Você tem que pegar o salário de um professor numa federal, ou algo assim, e fazer essa conta. O jeito que eu fiz essa conta é bem simplificado, obviamente, mas é também o jeito provavelmente mais simples, tipo, mais direto, sem ter que ficar se preocupando muito com os extratos de salário, que é pegar uma calculadora online de salário bruto para conversão para salário líquido no Brasil, e você vai testando alguns valores, né, até obter qual que é o salário bruto que gera o salário líquido de 7,4 mil, nesse caso, mensal. Você pode fazer isso com qualquer valor, né? Por quê? Porque, na verdade, o imposto no Brasil ele é por estratos, né? Então você tem que pegar as faixas salariais, é, colocar o seu salário nesses estratos e ver a aplicação de imposto de cada estrato. Então é muito mais fácil pegar uma calculadora dessa, tentar alguns valores e descobrir qual que seria o equivalente bruto. Deixa eu só pensar aqui. E você também tem que levar em conta que na indústria você tem 13º e adicional de férias, tá? Então você tem que levar em conta isso na sua conta, nessa comparação, porque isso na indústria é incluído. Outra coisa é, por exemplo, o plano de saúde, né? Os vários benefícios que você pode ter, que normalmente você paga alguma coisa por isso, mas você também, né, a comparação mais correta seria incluir todos esses aspectos e tomar uma decisão. Eu não quero chegar num número preciso aqui, não é nada disso, é só dando as ferramentas, né, para o público, para a audiência, para entender como que se faz a comparação correta, entender qual que é o gap de salário, né, qual que é a diferença salarial que você teria para tomar a melhor decisão. Tá, como eu disse, VR, né, vale refeição e vale alimentação, que é bem comum no Brasil. Você tem que levar isso também em conta, os planos de saúde. Participação nos lucros também é comum, mas aí depende se a empresa teve lucro ou não naquele ano. Mas são coisas a se pensar, tá? Quando se fala em PJ, que é a pessoa que abre uma empresa para prestar um serviço, que está ficando bem comum no Brasil, né? Aí a questão fica mais complicada e aí envolve um pouco mais de pesquisa e talvez falar com o contador, porque tem vários tipos de empresa, então você tem que descobrir se o que estão te oferecendo, qual o tipo de empresa que seria necessário abrir, qual o tipo de CNPJ que seria necessário abrir, e qual que será o imposto sobre esse tipo de empresa, para você também poder fazer uma comparação justa. Normalmente, se paga mais para o PJ, porque aí não tem todos esses descontos dos benefícios, etc. Então pode ser uma vantagem. Por outro lado, você tem que se preocupar mais em se organizar e criar, né, pagar aposentadoria à parte, etc. Bom, perguntas. Eu acho que é um bom momento, talvez, para parar para ter algumas perguntas. Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre como não como montar um currículo, talvez, mas como contar a sua história, principalmente numa entrevista de emprego. Temos alguma pergunta? Ok, se não temos perguntas, vamos continuar então. Aí fica para o fim. Então. Tá. Por que que eu criei essa sessão aqui? Como recontar sua história? Na minha experiência, né, na minha experiência pessoal, quando eu fiz essa transição para a indústria, o que aconteceu nas primeiras entrevistas é que eu percebi que eu estava sendo muito técnico, usando muitos termos técnicos, talvez, que eram específicos da minha área, ou até sub-área, né, que eu fazia parte, que era de física em altas energias, né? E eu tinha uma dificuldade de contar minha história de uma forma que o entrevistador entendesse, né? Quais eram as minhas habilidades, de fato. Parece que tem uma pergunta aqui. Cadê? Tá, o Leonardo perguntou: seus contatos na academia ajudaram na transição para a indústria? Ah, não, bom, eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu acho que
pessoas que ficaram na academia, por exemplo, os professores, pessoas que continuaram na academia, né? Talvez não tenha sido uma ajuda para eu entrar na indústria. Porém, pessoas que já faziam parte da academia, que fizeram a transição para a indústria antes de mim, essas pessoas sim, principalmente da área da física, ajudaram bastante. O que aconteceu comigo foi, bom, da época, né, que eu entrei para a indústria, que os meus veteranos da física, geralmente eles tinham entrado para o Itaú. Sendo bem sincero, essa era a empresa que mais empregava físicos, mais ou menos na época que eu estava na graduação, no mestrado. E geralmente esses físicos eles entravam para análise de risco dentro do Itaú. Então essas pessoas que entraram, por exemplo, para o Itaú me ajudaram muito, porque quando eu comecei a pensar na indústria, eu entrei em contato com essas pessoas que eu conhecia antigamente e tive várias conversas, me explicaram como funcionava, tive indicação para fazer entrevista no Itaú. Aí outras pessoas que já foram para outras empresas foram me ajudando, indicando talvez dentro de uma empresa ou indicando talvez outra pessoa para com quem eu podia conversar e ver se tinha alguma oportunidade. Então, a minha primeira rede de contatos que talvez possibilitou eu entrar na indústria foram pessoas que já tinham saído, né, da academia e ido para a indústria. Então, nesse aspecto, os meus contatos que eu tive dentro da academia ajudaram bastante. Espero ter respondido. Bom, fazendo um link, eu acho que também todas as conversas que eu tive com essas pessoas que já tinham feito essa transição também foram me fazendo entender como que eu devia contar, né, sobre o que eu fiz. Porque a grande barreira para mim, pelo menos, foi o seguinte: eu tinha usado métodos no meu doutorado, na minha pesquisa, que seriam muito úteis para a área de dados, de ciência de dados. Eu tinha certeza disso. Porém, nas primeiras entrevistas, eu notei que era difícil explicar para o entrevistador que tipo de método era esse, né? E eu percebi que tinha algumas diferenças também em termos, mesmo dentro da estatística. O físico, às vezes, ele usa umas ferramentas estatísticas e começa a dar outros nomes para aquelas coisas. Enquanto um estatístico usa nomes, né, mais tradicionais lá da área deles. E você conversa com o economista, ele começa a falar outros termos. Como conciliar tudo isso? Eu acho que a melhor forma de conciliar tudo isso não é talvez aprendendo termos de outra área, descobrindo todos esses detalhes, é mais simplificando a sua explicação. Isso vai ajudar em vários níveis quando você entrevista. Peraí. Então, o mais importante no início é entender quais são as etapas de um processo seletivo. Isso é muito importante. Isso são linhas bem gerais, isso vai variar muito, porém, o mais comum é, primeiro, um recrutador se comunica com você, ou você talvez procurou o recrutador, ou o recrutador vem direto para você, no LinkedIn, por exemplo. Ou se você aplicou para uma vaga formalmente com o currículo submetido no site, o recrutador vai ser a primeira pessoa que vai pegar o seu currículo, bater o olho e entender se bate ou não com aquela vaga. Então você tem que entender que o recrutador é geralmente uma pessoa de RH. Às vezes é uma pessoa de tecnologia que abandonou o trabalho de fato de desenvolvimento de software e hoje é um recrutador, pode acontecer. Mas mesmo assim, essa pessoa não pode saber de tudo no mundo, essa pessoa pode saber talvez de software, mas não sabe ciência de dados, de estatística. Então, o recrutador é aquela pessoa que você tem que entender que você precisa simplificar bastante a sua fala e falar palavras-chave, talvez, que vão bater com a vaga. É lógico que não é inventando nada, é simplesmente adequando a sua fala para que o que você tem de experiência, a pessoa entenda que aquilo realmente combina com a vaga. É só, vamos dizer, um refraseamento, né? Uma reformulação do que você está falando. Depois vem uma entrevista técnica, geralmente. Então, pode ser, por exemplo, um gerente de ciência de dados, por exemplo.
esse cara normalmente já passou pela experiência, então ele entende coisas mais técnicas e as perguntas podem ser bem aprofundadas. Então você tem um pouco mais de liberdade de falar, de técnicas e tal, mas porém tem aquele problema que eu disse. Áreas diferentes, sub-áreas diferentes até, tem termos técnicos ligeiramente diferentes. E você tem que tomar cuidado de que a pessoa está entendendo bem, realmente, conceitualmente, o que você fez. E geralmente no fim, tem algum decisor final, que é geralmente uma pessoa de negócios, ou uma pessoa que era técnica e faz muito tempo que abandonou a área técnica e está como diretor, etc., há muito tempo. Então essa pessoa geralmente já perdeu um pouco daquele conhecimento, é muito técnico, saber todos os termos e tal. E essa pessoa está muito preocupada nos resultados, né? Está muito mais preocupada em como você vai conseguir ajudar a empresa com as suas habilidades e tal. Em todas as etapas, todo mundo quer ver que você é razoavelmente técnico, você sabe o que você está falando, mas você precisa adequar a sua fala a todos esses diferentes contextos, vamos dizer. Não é nem nível de conhecimento, não é isso, é diferentes contextos, diferentes tipos de conhecimento. Recrutador é mais humano, né? É RH. Entrevista técnica pode ser mais de exatas, e a entrevista com um decisor final pode ser mais voltada para negócios. Então, você realmente precisa estar bem atento a isso. Tá. O que eu recomendo? Em linhas gerais, nas 3 etapas, tá? Eu acho que ajuda bastante em qualquer uma das etapas. É ter alguns focos aqui na sua fala, que é quais eram os objetivos, os resultados, quanto tempo levou, os recursos que você utilizou, as pessoas envolvidas também, isso é bem importante, relações interpessoais, né, sociais, são uma das coisas que os recrutadores vão prestar muita atenção. O que eu quero dizer com isso? Você vai, por exemplo, para conseguir o seu primeiro emprego dentro da indústria. Você fala assim, nunca tive um projeto aplicado, não vou poder falar de nenhum projeto, né, na indústria, etc. Mas eles vão querer ouvir sobre um projeto seu, que pode ser o projeto de doutorado, que levou a sua tese, por exemplo. Geralmente, quando você faz uma entrevista e falta algum projeto que seja mais aplicado para ter essa conversa, eles vão perguntar, tá, então vamos conversar sobre o seu projeto de doutorado. Aí você fala, esse projeto foi em área de altas energias, de física de partículas, mas não importa. Provavelmente você usou estatística, por exemplo, como foi o meu caso. Então, eles querem ter essas conversas. E eles querem entender basicamente esses itens que eu coloquei. Qual que era o objetivo do seu trabalho? Quais foram os resultados? Não importa se são resultados aplicáveis à sociedade ou não. Quais foram esses resultados? Né? Quanto tempo levou? Você falar, levou 10 anos, isso pode ser algo esquisito para eles. Mas falar, levou 4 anos. Nos últimos 2 anos eu visitei um laboratório e foi quando realmente dediquei mais tempo a esse projeto específico, depois de fazer as disciplinas. Todas essas coisas são muito importantes deixar bem claro. Quais recursos, pessoas. E eu vou dar um exemplo agora. Tá? É, o, o meu primeiro projeto que eu tive que explicar, que realmente deu um clique na minha cabeça e eu entendi, que acho que vai ser meu primeiro exemplo, não está aqui no slide, mas eu vou falar sobre ele. Acho que deixa um pouco claro. É o seguinte, eu no meu doutorado eu fiz vários cálculos em que eu tinha que encontrar é, eu tinha que encontrar intervalos da massa de uma certa partícula, tá? Baseado em dados de detectores de neutrinos. Todo esse contexto não importa tanto. O que importa nessa história é o seguinte, que eu entendi que tinha uma importância muito grande que eu não tinha me atentado. Esse projeto ele envolvia utilizar um cluster de processamento. Tá? Esse cluster de processamento na Unicamp era dedicado, acho que ao Instituto de Física.
principalmente o grupo de matéria condensada usava mais o cluster. E os meus cálculos, em geral, eles levavam uma semana para ser calculados nesse cluster. Então eu submetia o código, esperava uma semana e depois trabalhava nisso. Tá? E eu achava isso uma coisa muito corriqueira, porque no meu departamento, no meu grupo de pesquisa, a gente costumava fazer isso bastante, utilizar esse cluster. Outros grupos de pesquisa eu via coisas similares, então na minha cabeça não tinha muita importância, né, destacar algo assim. Mas teve uma vez que eu mencionei isso numa entrevista e eu percebi como os olhos do entrevistador, vamos dizer, brilharam assim naquela hora. E eu comecei a sempre contar coisas do tipo nas entrevistas que eu entendi que tinham muito mais importância do que eu imaginava. Por quê? Utilizar um cluster de processamento naquela época, pelo menos há uns 5 anos atrás, né, significava que eu sabia trabalhar com processamento paralelo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Naquela época não tinha tanto serviço de cloud como tem hoje, AWS, Azure, o Google. Então, utilizar cluster de processamento era a alternativa. Ter realmente um servidor físico, né, fisicamente, dentro do instituto, fazendo aqueles cálculos. Talvez hoje se daria menos importância, mas naquela época é um conhecimento muito importante. Saber que a pessoa sabia entrar numa máquina, submeter um código, fazer um código que naturalmente ia ter cálculos em paralelo sendo realizados. Então essa é a parte, vamos dizer, de tempo, recurso, né? Que eu não dei muita importância, que a primeira vez que eu mencionei para uma pessoa técnica, uma entrevista técnica, importante ressaltar, a pessoa achou muito legal e isso, vamos dizer, deu uns pontos a mais para mim naquela entrevista. E é algo que eu normalmente não iria mencionar. Então você tem que saber identificar nas suas histórias quais são esses elementos que vão fazer, vamos dizer assim, os olhos do seu entrevistador brilhar. E é difícil encontrar esses elementos, porque geralmente não são muito óbvios. Isso vai, para encontrar esses elementos, eu acho que é necessário muita experiência. Então, quanto mais entrevista você fizer, quando você estiver fazendo essa transição, melhor. Porque você vai praticar, vai sempre, cada vez mais, explicar melhor essas histórias. Você vai começar a identificar esses elementos. O que é que eu fiz que tem alguma importância grande aqui para esse tipo de emprego na indústria? Bom, nessa história eu podia me delongar e falar de objetivos, resultados, etc. Mas talvez isso não seja tão relevante aqui que eu vou dar um exemplo. Outra coisa, só para finalizar, é a questão de pessoas, por exemplo. Nesse projeto eu mencionei, pelo que eu lembro, que eu trabalhei com pessoas nos Estados Unidos, no Brasil e na Alemanha. E também isso corriqueiro, vamos dizer assim, no meio acadêmico, ter esse tipo de colaboração. Mas a pessoa ficou bem surpreendida, assim, de eu ter feito um trabalho que eu tinha que coordenar, não eu coordenando, mas na comunicação com outras pessoas, coordenando entre diferentes grupos, etc. Em inglês, né, obviamente. Participar de conferências internacionais falando inglês tem uma importância muito maior do que a gente pensa. Todas essas coisas impressionam muito na área da indústria, tá? Muitas coisas que podem parecer corriqueiras na área acadêmica causam um grande impacto no seu currículo na hora de entrar para a indústria. Bom, vamos dar um exemplo aqui de como se poderia contar uma história numa entrevista técnica. Eu acho que a versão ruim dessa história seria, por exemplo, vocês podem saber ou não o que é laço, mas existe um tipo de regressão linear que se chama laço. Bom, ponto. E uma pessoa muito técnica que acabou de sair do doutorado, por exemplo, sentaria em entrevista de emprego e falaria algo do tipo, eu trabalhei com regressão de tipo laço. E é isso. Essa pessoa provavelmente não vai ser contratada, né? Porque essa pessoa não soube explicar exatamente o que ela fez, não tem quase nada de informação nessa frase que seja útil para alguém que está decidindo se vai dar um emprego ou não. Aí você tem que começar a entender que uma história tão simples como essa, né, tem várias nuances, né? Então,
primeiro tentar explicar o que significa regressão laço. Então, você poderia refrasear isso dizendo: meu trabalho era encontrar as condições ótimas para um certo processo, X, incluindo fatores externos. Por que eu estou falando isso? Porque uma regressão usa várias variáveis, que geralmente são fatores externos a um certo processo. Tá? Estou fazendo algumas suposições aqui sobre esse problema, obviamente, mas isso é uma versão do que poderia ser falado. Então, você está falando de otimização de um certo processo, talvez você vai explicar que processo era esse. Você pode falar sobre quais eram os fatores externos, pode falar, talvez eu estava usando dados por exemplo, de tempo, de clima e tempo. Não sei, depende muito do projeto que você desenvolveu no seu doutorado, obviamente. Aí você fala, tá, o tipo de modelo que eu desenvolvi, ou o método que eu usei, que no caso é o laço, né? Ele excluía várias variáveis que não eram significativas e que eram redundantes, de uma forma automática, sem ter que ter trabalho adicional. É isso que a regressão laço faz indiretamente, ela exclui várias coisas redundantes. Então, você está explicando em português, né, em palavras muito simples, que uma pessoa razoavelmente técnica, na entrevista técnica, seria capaz de entender. Pode ser um economista, pode ser físico, pode ser o que for. Se a pessoa for de exatas, provavelmente ela vai entender o que você está falando. Aí, outras coisas que você pode falar e que precisam ter destaque, e que vai naquela linha, por exemplo, que eu falei do cluster de processamento, etc. Aí eu já comecei a colocar alguns elementos, talvez, do que eu fiz também. Aí você pode seguir e falar, minha máquina não era suficiente, porque era um número muito grande de variáveis, né, dados muito volumosos, então eu tinha que usar um cluster de processamento, aí, ponto a mais, na universidade. O projeto levou 3 anos, você está dizendo, né? Qual foi, vamos dizer, todo o esforço que você teve para fazer aquilo? 5 pessoas no Brasil e na Alemanha, só um exemplo. Então, nossa, você teve colaboração com outras pessoas. Provavelmente você usou inglês, né? Foram 3 anos de trabalho. Aí você pode falar coisas que talvez fazem sentido para aquele contexto. Usar Python, geralmente, na área de tecnologia de dados, é uma coisa legal hoje em dia. Então você pode mencionar, se você tiver, né, utilizado Python. Eu usei Python. Tá, você está destacando uma coisa muito relevante. A pessoa não vai nem precisar te perguntar, né, sobre isso. E você criava visualizações, né, e apresentava, quando teve oportunidades, em congressos e tal, em inglês, por exemplo. Inglês também, ponto a mais. Então, é aprender a dar esse destaque a vários elementos que um projeto muito simples, né? Esse projeto aqui, trabalhei com regressão tipo laço, num projeto X, começou a se desdobrar em várias frases aqui que levam o entrevistador a ter vários cliques. Nossa, a pessoa colaborava, a pessoa sabia inglês, usou Python, fazia visualização, então também, de certa forma, sabe comunicar resultados, utilizou cluster de processamento, etc. Bom, de novo, né, não estou dando uma receita de bolo aqui, mas vamos dizer assim, estou dando uma metodologia para que você pegue o seu problema e comece a desmembrar ele em uma história que faça sentido para as pessoas quando você for entrevistar. E quem quiser me procurar depois, para eu tentar entender um pouco dos projetos, como a gente pode contar talvez um pouco da história, eu estou aberto a isso. Eu gosto muito de ajudar o pessoal que quer fazer essa transição. Tá, umas dicas para essa fase aí de entrevista de emprego, né? São coisas que todo mundo sabe, mas na verdade a gente acha que não tem uma importância tão grande quanto tem. Por exemplo, estudar a empresa, tá? Todo mundo fala que você tem que saber sobre a empresa antes de fazer a entrevista. Isso é bem sério mesmo. Se você for para uma entrevista sem entender bem o que a empresa faz, entender o que você poderia contribuir naquele contexto, provavelmente você não vai. Tá? Eu já falhei em entrevistas que eu considerava muito importante para mim, porque eu pequei nesse ponto. A pessoa percebe facilmente com perguntas muito simples que você não sabe muito bem onde está.
o ponto central aqui, LinkedIn é o new Lattes, né? É o novo Lattes. Então, tá, a gente usa muito Lattes na academia, agora o LinkedIn vai ser o seu melhor amigo nesse caso. Tá? No LinkedIn acontece muitas conexões relevantes que vão te ajudar. Por exemplo, todos os meus ex-colegas, ex-veteranos da física, etc., eu consegui ter contato de novo com essas pessoas foi através do LinkedIn, tá? Então eu fui encontrando, né? Você vai se conectando e cada vez mais encontrando mais gente. Aí você vê, oh, esse meu veterano, ele tá trabalhando em tal empresa, que parece uma empresa legal. Aí você vai atrás da pessoa e conversa. Pode ter indicações, pode não ter indicações, mas o importante é ir aumentando essa rede de contatos e entendendo melhor todos os aspectos da indústria, onde você pode se encaixar, né? Só uma dica, às vezes, que uma pessoa te dá numa conversa dessa pode ser muito valiosa. Adaptar o currículo de acordo com a vaga, isso é um aspecto bem difícil, porque se você aplicar para 100 vagas, é difícil ter 100 currículos, né? Mas o máximo que você puder, de, quando você vê que uma vaga se difere bastante do que você tem aplicado, você tem que ir lá e dar uma modificada para se adequar um pouco mais. De novo, não é nunca mentindo sobre o que você fez, é sempre adaptando a linguagem para o contexto e dando destaque ao que é relevante naquele caso. Entrevista é treino, né? Então, se você falar assim, eu só vou entrevistar onde eu realmente quero muito, onde eu acho que eu tenho chance, não é uma boa. Na verdade, você deveria fazer várias entrevistas para ir aprendendo e quando chegar a hora realmente decisiva da vaga que você mais quer, você saber bem como se portar numa entrevista. O network dentro do LinkedIn, por exemplo, ele tem que ser sincero, vamos dizer. Não é uma coisa artificial. Tem um colega que ele costuma mandar mensagens para mim e para outros amigos na indústria que é bem, bem seco, assim, tipo, eu quero um emprego. Não pode ser algo assim, né? O networking, ele é feito, por exemplo, como eu disse, você adiciona um antigo veterano que você encontrou no LinkedIn, que estudou com você, que provavelmente lembra de você, e você pergunta sobre a empresa, você pede dicas. Essa pessoa naturalmente talvez vai te indicar depois de ter algumas dessas conversas. Teve colega meu antigo que na verdade me chamou para uma videoconferência, um video call, rapidamente, 15 minutos, só para entender qual era a minha situação, o que eu estava querendo, e depois disso ele me indicou dentro de uma empresa, por exemplo. Só que ele precisou ter esse contato inicial para entender um pouco do contexto. Ninguém vai sair indicando os outros assim à torta direita, né? Então o network é sincero e muito provavelmente é algo assim, né? Que você um dia talvez o jogo pode virar e você talvez também ajudar essa pessoa no futuro. Então não é só conversar com as pessoas na hora que você precisa. O networking, mesmo depois que você entrou para a indústria, você tem que continuar tendo alguma relação com essas pessoas, mandando mensagem, entender, né, a pessoa mudou de emprego, você vai lá e conversa com ela, vê por que que ela mudou, etc. Coisas assim, né? São relações mais sinceras, né? Não só assim, oi, quero um emprego. Não pode ser isso, porque a pessoa vai te ignorar, muito provavelmente. E demonstrar interesse legítimo, tanto no networking, eu acho, quanto na entrevista de emprego, tá? Por mais que eu tenha falado que entrevista é treino, que você tem que fazer o máximo possível, você tem que estar interessado naquelas vagas, né? Quando você, tá quando você tem zero interesse numa vaga, é bem, bem visível isso, e a entrevista geralmente não vai fluir muito bem, vai acabar rápido, talvez. Então, você tem que ter um mínimo de interesse que seja legítimo sobre aquela área, sobre aquela empresa, etc. Bom, uma dica que eu deixo, que nem sempre as pessoas vão ter tempo para fazer isso, tá? É, Mas fica sempre como uma dica que é sempre um ponto a mais, que sempre vai ajudar muito, é ter algum tipo de portfólio, tá? Blog posts, vídeos, GitHub. O GitHub pode ser um pouco mais, vamos dizer, realista, que várias pessoas aqui poderiam desenvolver, que é, por exemplo, se você poderia tornar o seu código da sua pesquisa público no GitHub,
você deveria pensar em fazer isso, porque isso pode ajudar bastante. Eu, como entrevistador, por exemplo, em certas vagas, se eu tiver tempo de dar uma olhada no currículo da pessoa, nos links lá que a pessoa colocou, nos URLs que a pessoa deixou no currículo, geralmente eu vou dar uma visitada no GitHub da pessoa, nem que seja por alguns minutos, bater o olho, ver o que a pessoa fez. Isso pode se tornar uma conversa na entrevista. Então, ninguém nunca vai parar para olhar o seu código em detalhe. Mas, por exemplo, mencionar no seu currículo que você tem um repositório do GitHub com o código do seu doutorado. Vamos supor, seja em Python. A pessoa, o entrevistador técnico, quando entrar no seu GitHub, vai bater o olho, ver que está organizado, que tem documentação decente, que é feito em Python, por exemplo, ou alguma linguagem relevante para a indústria, Scala, não sei, qualquer coisa que seja relevante para a indústria. A pessoa vai bater o olho e vai realmente te dar um ponto a mais ali naquela entrevista. Então, pode ajudar bastante. Ter um Aí entra em uma outra questão também. Ter um portfólio de coisas muito padrão que as pessoas fazem para entrar numa certa área, por exemplo, ciência de dados, as pessoas costumam usar certos datasets que são muito padrão. Por exemplo, o dataset Iris, que é um dataset de flores, do tipo íris, que tem 3 tipos de íris, aí o tamanho das pétalas, da sépala, determinam qual tipo de planta. Esse dataset já foi utilizado e reutilizado milhões de vezes por iniciantes em ciência de dados. Ter no seu portfólio esse tipo de coisa pode até, dependendo, atrapalhar um pouco. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Eu, por exemplo, quando olho o portfólio de alguém e vejo só esse tipo de projetinho padrão, não muda muito a minha opinião. Não vai fazer muita diferença. Eu vou até achar que a pessoa talvez está muito no início. Já se você entrar no portfólio de alguém e ver um projeto mais robusto e que provavelmente a pessoa tinha interesse realmente naquilo, um dataset que eu nunca ouvi falar, por exemplo, a pessoa pegou um dataset de jogos muito difícil de achar, que eu nunca tenho ouvido falar, e você percebe que aquela pessoa tem interesse em jogos de videogame, de computador, legitimamente, né? Interesse legítimo de novo. Aí você bate o olho naquele projeto e vê que era um interesse da pessoa, provavelmente ela se divertiu muito fazendo aquilo e desenvolveu aquele projeto. Esse sim é um projeto bem legal. Ou projeto de doutorado, algo assim, você entra lá e vê que aquilo realmente é um trabalho que a pessoa desenvolveu seriamente, que ela tinha muito interesse por aquilo. Esse é o tipo de projeto legal de se colocar no portfólio. Falar aqui bem brevemente, aproveitando, né, que eu sou brasileiro, estou aqui nos Estados Unidos, também tentei ir para o Canadá a certa altura, então falar um pouco aí desse tipo de diferença dos mercados, aproveitar essa oportunidade, que eu imagino que algumas pessoas na audiência devem ter interesse em saber. Vamos começar pelo Brasil, né? O primeiro ponto é um ponto talvez surpreendente para alguns, talvez para outros, que é a parte do doutorado dificultar, tá? O que aconteceu quando eu tentei entrar na indústria? Teve umas 5 entrevistas de emprego que eu fiz em São Paulo que os entrevistadores técnicos, principalmente, ficaram muito empolgados com o fato de eu ter doutorado. E também a questão de ter alguns pontos, né, de que eu trabalhei com Python, estatística, etc. As pessoas ficaram muito empolgadas, mas assim, na prática, só uma dessas pessoas me chamou de volta e me ofereceu um emprego, tá? Então, se você tiver mestrado e doutorado, você vai perceber, principalmente na área de exatas, tal, você vai perceber uma certa empolgação, as pessoas acham surpreendente, tal, mas nem sempre isso vai, de fato, na prática, te ajudar. Teve vagas que eu tenho certeza que dificultou, que perceberam que talvez a vaga era um nível muito baixo. Tem empresa que fica achando que teria que dar
um salário maior para quem fez doutorado. O emprego que eu entrei originalmente, a pessoa foi bem clara comigo, dizendo que você tem doutorado, a gente gostou muito, eu não vou poder te colocar como sênior no momento, porque a política da empresa, né, não permitiria, mas eu tenho certeza que a sua trajetória dentro da empresa vai ser um pouco mais rápida para passar de júnior até chegar em sênior, pelo seu background. Então, nesse caso, a pessoa foi muito sincera comigo, e eu concordei com aquilo, né? Não vi muito problema, que eu queria muito entrar para a indústria. E foi, vamos dizer assim, uma flexibilidade daquele gerente de entender a situação, deixar muito claro para mim e a gente, né, negociar aquela vaga. Vai acontecer muito das pessoas acharem que elas não vão poder te contratar como sênior, logo a vaga não era sênior, logo você é dispensado. Acontece muito. Você nunca vai saber das histórias, porque nem todo mundo vai deixar claro o porquê que você foi recusado. Então, de certa forma, no Brasil, o doutorado dificulta um pouco. Aí entra o ponto, né, que eu destaco aqui. Saiba recontar sua história. Isso vai facilitar um pouco, porque a primeira barreira de ter um doutorado ser um nível meio alto para certas empresas pode diminuir esse gap se você souber contar bem o que você fez. E outra coisa é o preconceito das pessoas acharem que quem tem doutorado é muito técnico e nunca vai conseguir explicar bem as coisas e tal, porque existe essa sensação de que a pessoa ficou muito técnica. Então, se você souber recontar a sua história bem, essa preocupação vai diminuir bastante. Principalmente se tiver experiência com comunicação de ciência. Isso ajudaria muito. O Brasil, por outro lado, está com o mercado muito aquecido em tecnologia. Obviamente, agora com a crise e tal, isso diminui um pouco. Mas aí vem o último ponto, que é muita oportunidade de ganhar em dólar e euro, no momento. É muito difícil ter um emprego ganhando em dólar e euro no Brasil como porta de entrada, né? Como a primeira vaga que você vai ocupar. Mas isso é possível um pouco mais tarde. E como o mercado está muito aquecido, eu não duvido que seja difícil até de ser o primeiro emprego dessa forma. E geralmente é PJ, né? Você tem que abrir uma empresa, a empresa americana, europeia, vai pagar para você através desse CNPJ, né? Tá, agora a diferença, né? Nos Estados Unidos, se alguém aqui tem algum interesse em vir para os Estados Unidos, o doutorado, na realidade, ele ajuda, tá? Então aqui é mais valorizado. Realmente, de fato, tem vaga até que coloca como requisito, acontece, principalmente para ciência de dados. Só que, por outro lado, o doutorado é comum aqui. Tá? Os Estados Unidos é um país que tem talvez o maior número de universidades de alto padrão, né, que estão no topo das listas de melhores universidades. Todas têm programas de doutorado, né, e vem muita gente da China, da Índia, principalmente, vem aqui fazer doutorado e a massa de pessoas que saem do doutorado e que acumula no mercado, talvez, muito provavelmente, deve ser muito maior do que no Brasil. Né? Então, o doutorado ajuda, mas não é tão impressionante assim quanto é no Brasil. Existem alguns aspectos interessantes. Se você está no doutorado aqui, você pode fazer um estágio, tá? E isso eu nunca ouvi no Brasil. Provavelmente existe, mas é bem menos comum. Né? E você pode fazer também pós-doutorado em empresa. Facebook, por exemplo, tem vaga de pós-doc para machine learning. Tem várias vagas. Provavelmente agora deve ter menos com a crise, mas eu já vi várias vagas assim. Indústria farmacêutica tem muito pós-doutorado na empresa. O mercado aqui ele é mais exigente, tá? Bem mais exigente. Por exemplo, para o mercado aqui considerar alguém sênior, a régua é bem mais alta do que no Brasil, tá? Então, se você faz uma transição do Brasil para os Estados Unidos, você tem que entender que vão te colocar em níveis mais baixos na questão de níveis de carreira, né? O apoio ao visto aqui, para você poder morar aqui e trabalhar, é bem mais raro do que se pensa, que a gente só ouve as histórias de sucesso, né? Então, a gente sempre ouve do primo que foi para os Estados Unidos e está no Vale do Silício.
E ele conseguiu visto, os Estados Unidos dá visto a rodo, e a Amazon dá visto, o Facebook dá visto. A gente só ouve das histórias. Só que você tem que entender que isso são poucos casos em milhares de casos. O mais comum é a empresa não querer pagar para ter um visto, porque a empresa é obrigada a pagar para te dar um visto. O mais comum, bem mais comum mesmo, é não existir apoio ao visto das empresas. Então, se você quer vir para cá, é um trabalho bem difícil de encontrar as vagas corretas que dão apoio a visto. É bastante frustração tentando encontrar essa pérola no meio, né, de tanta vaga que não vai dar em nada. Então, a quantidade de rejeição vai ser muito maior do que se você aplicasse para o Brasil, com certeza. Bem, bem maior. Ordens de grandeza. Bom, a melhor estratégia que eu falo para várias pessoas é, se você tem muito interesse mesmo em vir para os Estados Unidos, ou talvez para a Europa, Canadá, é você pensar em conseguir emprego no Brasil numa multinacional, e talvez dentro dessa empresa achar formas de aplicar para vagas internas ou fazer planos de carreira que inclua ir para outro país, etc. Essa é uma forma que várias pessoas que eu conheci nos Estados Unidos que vieram para cá foram por esse caminho. Tá? Talvez não intencionalmente, mas de alguma forma vieram para cá. Bom, para o Canadá, uma dica que eu queria dar para o pessoal que é uma coisa que eu não sabia anteriormente, tá? É que se você quer vir para os Estados Unidos ou Canadá, eu focaria em dar uma olhada no Canadá por causa do programa que eles chamam de Express Entry, que é bem mais fácil de conseguir que o visto americano. E pelo Express Entry você pode conseguir o equivalente do Green Card, que é a residência permanente, mesmo nem vivendo no Canadá. Então você poderia começar todo o processo do Brasil, conseguir o Express Entry aprovado, que vai te dar a possibilidade de ter a residência permanente. E você pisaria no Canadá já como residente permanente, você poderia viver o resto da sua vida lá, em princípio. O doutorado você ganha muitos pontos para esse programa, só que a idade é penalizada. Então, se você tem doutorado e espera muito tempo para fazer essa aplicação, você vai perdendo pontos ao longo desse tempo. Você tem que tirar nota bem alta para o inglês, tá? A rota mais direta que vários brasileiros que eu conheço fizeram, na verdade, foi um pouco mais difícil, mas é estudar no Canadá, fazer o doutorado no Canadá, algo assim, um MBA. E lá dentro, para você fazer o pedido da residência permanente, fica mais fácil ainda, porque você já ganha muitos pontos por ter feito algo já no Canadá. Bom, é isso, deixando só alguns, talvez, formas de contato e também onde vocês podem me encontrar, materiais que eu divulgo, etc. Eu tenho um canal chamado Data Science Beats, que é no YouTube e no Twitch. Tá? No YouTube tem vídeos basicamente de ciência de dados, tanto de carreira quanto coisas um pouco mais técnicas, de estatística e tal. O Twitch está um pouco parado, porém eu fazia lives, transmissões ao vivo no Twitch, desenvolvendo software online, né, ao vivo, um projeto open source, um projetinho pessoal, vamos dizer assim, mas era bem legal essa interação com o público. Vocês vão me encontrar no LinkedIn, eu interajo bastante lá, só procurar por Felipe Campos Penha. E tenho também coisas que eu desenvolvi no Twitch, outros projetos no GitHub que vocês podem dar uma olhada, né? O que eu quero dizer com talvez um portfólio e tal. Não é o melhor portfólio que vocês vão encontrar, mas pode dar uma impressão aí do que seria ter um GitHub com repositórios. E o meu nome no GitHub, se eu não me engano, é Felipe Penha. Se vocês acessarem esse link, Linktree/Felipe Penha, vocês vão encontrar o link para todas essas redes. Bom, é isso. Muito obrigado. Desculpa aí ter passado um pouco pelo tempo. Se tiver tempo para perguntas, seria legal, acho.